Oi, meus amigos, que bom que você está aqui de novo com a gente no nosso canal para a gente falar mais um pouquinho da Palavra de Deus. E hoje eu quero te fazer uma pergunta: como é que anda a sua saúde? Como é que anda a saúde do seu corpo, a saúde da sua alma, a saúde do seu espírito? E enquanto você pensa nessas perguntinhas, vá pegando aí a sua Bíblia. E hoje eu não vou pedir para você pegar o seu chazinho nem o seu cafezinho, porque está muito quente. Então pega o seu suco, a sua água, pega a sua Bíblia e se prepara, porque hoje o tema é corpo, alma e espírito, no caminho da plenitude. Então vem para cá. O texto que nós vamos ler hoje está na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 apenas, que diz assim, na minha versão: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O homem foi criado por Deus como um ser tripartido. Então nós somos corpo, alma e espírito. E essa orientação que Paulo está dando aqui aos Tessalonicenses, e na verdade está dando para todos nós, para os dias de hoje, serve para nós nos dias de hoje também, ele está falando que a gente precisa manter o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito íntegros e irrepreensíveis. A gente precisa manter essa integridade, essa saúde do corpo, da alma e do espírito. E o que é essa integridade? A integridade fala daquilo que está inteiro, que está intacto, ileso, que não sofreu nenhum dano, que não sofreu nenhuma diminuição. Fala de plenitude. E o que a gente tem visto nos dias de hoje? Nós temos visto muito desequilíbrio. A gente vê pessoas se preocupando extremamente, demasiadamente com seus corpos, né? Então nós vemos corpos maravilhosos que abrigam almas doentes, espíritos desnutridos. Então a gente sabe que os extremos são muito perigosos e a gente precisa do equilíbrio e da moderação em todas as coisas. E lá na carta de Paulo também aos Filipenses, ele fala que a gente precisa de moderação em tudo. A moderação ela é necessária. Então eu preciso cuidar do meu corpo? Preciso, mas eu preciso também cuidar da saúde da minha alma e do meu espírito. E como o nosso tema hoje é corpo, alma e espírito no caminho da plenitude, a gente vai fazer um bloquinho nós vamos fazer um estudo em 3 partes, na verdade. Hoje nós vamos fazer a parte 1, que a gente vai falar da saúde do corpo. Nos próximos vídeos a gente vai fazer a parte 2 e a parte 3, onde a gente vai falar da saúde da alma e da saúde do espírito também. Então, como hoje a gente vai falar sobre a saúde do corpo, eu trouxe aqui uma profissional, uma fisioterapeuta, a Thalita, que vai falar um pouquinho sobre esse tema, que vai tirar algumas dúvidas, fazer alguns esclarecimentos, e a gente vai então conversar com ela. E agora eu gostaria que a Thalita se apresentasse para vocês. Ela é fisioterapeuta e ela vai falar um pouquinho com a gente hoje, ela vai conversar um pouquinho com a gente hoje sobre a saúde do corpo, sobre aquilo que ela vive diariamente, né, Thalita? Que é cuidar do corpo, da saúde, do físico. E eu queria fazer Primeiro eu quero fazer uma apresentação da Thalita. Eu queria que você falasse pra gente, Thalita. Você é fisioterapeuta, você se formou em que universidade? Então, olá pessoal, meu nome é Thalita, eu sou fisioterapeuta, eu me formei em 2012 em Marília, pela Unesp, a Universidade Estadual Paulista, e desde então eu fiz alguns outros cursos, né? Eu tenho formação em microfisioterapia, tenho formação em pilates, em treinamento funcional. Eu fui mais para essa área do exercício e fiz pilates em gestante também. Sou pós-graduanda em osteopatia, né? São 5 anos de formação. É quase uma outra faculdade. Com certeza. E aí eu trabalho com a reabilitação da coluna vertebral principalmente, né? Hoje em dia é o meu foco. E foi por isso que eu encontrei a Thalita, porque eu precisei de ajuda nessa área e aí eu a encontrei, graças a Deus. E eu queria perguntar para você também o seguinte: a
A fisioterapia, ela é extremamente importante nos tratamentos corretivos, no caso de traumas, de lesões, por exemplo. Mas também ela pode ser usada como prevenção de doenças. Existe a terapia, a fisioterapia preventiva. Qual a importância dessa fisioterapia, Thalita? Então, a fisioterapia, ela assim, tanto para traumas, né, fraturas, acidentes, ou traumas assim, você machucou o joelho, machucou o ombro, coluna. Então, nós temos a parte da fisioterapia ortopédica, né, a fisioterapia hospitalar, e também a gente tem com a fisioterapia ortopédica, eu trabalho muito com reabilitação. Então, não é só a parte de trauma, Sim. né? E hoje também tem a parte que tem muitos estudos hoje em dia que falam sobre a postura, né? Que é a posturologia. E a gente trabalha com essa questão da coluna vertebral e da postura, né? No dia a dia, no caminhar, no sentar, no trabalhar. Então, a gente trabalha muito com isso também. E a preventiva, no nosso país, ela é muito... não é tão desenvolvida, né? Nos países lá fora, na Europa, nos Estados Unidos, ela é muito mais desenvolvida a preventiva. Eles ensinam isso desde o comecinho, desde quando são crianças, já ensina como tem que fazer, como tem que sentar, como tem que se cuidar, cuidar mesmo da saúde, né? Aqui no Brasil a gente está começando a prevenção agora. Tanto é que você pode ver que as pessoas estão cuidando mais da saúde hoje em dia, né? Os idosos estão envelhecendo melhores, com mais saúde, mais qualidade de mais vida. qualidade de vida. Isso. Então, hoje em dia, sim, a prevenção está sendo mais desenvolvida no Brasil. E a gente trabalha também com essa questão da conscientização, né? Que a gente pode falar que é um trabalho de prevenção. Muito interessante. Me chamou a atenção que você falou, é posturologia que você falou? Isso. Eu achei bem interessante, mas, por exemplo, é só no sentido de prevenção? Ou, por exemplo, eu que já tenho uma postura que já que não está adequada, ainda há a possibilidade de fazer uma correção da pessoa, corrigir essa postura, mesmo depois de já ter um hábito de uma postura errada? Sim, hoje a gente, essa questão de que fala assim, eu nasci assim, toda a minha vida eu fiz assim, vou morrer assim. Não existe mais, isso já caiu por terra, né? Então não existe essa questão. Você pode mudar, nós somos pessoas muito inteligentes, né? Nosso cérebro, ele é plástico, ele não é uma caixinha durinha assim que não tem como mexer. Não, pelo contrário, nosso cérebro, ele tem a capacidade de se modificar. E o que vai fazer com que ele se modifique? É o estímulo que você dá a ele. Então, se você insistir você quer mudar a postura, porque você tem uma postura que você fica sentadinha, com os ombros pra frente, né? Toda enroladinha. Aí você vai dando estímulos pro seu corpo pra você ficar sentada mais retinha, você vai fortalecendo ele, e aí ele vai guardando essa memória. É como se fosse uma criança, a gente pode fazer uma analogia assim. A criança, quando é um bebê, ela não sabe andar. Ela começa a engatinhar, aí depois ela começa a levantar, apoiando nos lugares, depois ela vai tirando as mãozinhas e ela começa a andar. Então, é um processo. Então, você tem que ensinar o seu cérebro uma outra forma de se mover, de se movimentar, de ficar parado, né, da postura mesmo. Então é uma questão de ensinar mesmo. Interessante, o que você falou a plasticidade do cérebro, né? Que ele é moldável, a gente pode criar novos hábitos, né? Achei muito interessante. Na palavra de Deus, a gente vai para o texto de Romanos 12:2, quando a gente fala, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que nós possamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Então tem a ver com essa plasticidade, né? É você se deixar moldar, é você deixar abrir a cabeça, a sua mente, renovar a sua mente para novas ideias, para uma nova forma de pensar. Muito interessante, Thalita. Vou perguntar mais uma coisinha. Depois de uma cirurgia, por exemplo, ainda no hospital, a gente sabe que tem um protocolo de recuperação que inclui a fisioterapia. Mas, por exemplo, digamos que uma pessoa fez a cirurgia e ficou em coma, não tem como passar por esse processo de reabilitação por meio da fisioterapia. Tem alguma coisa que possa substituir? O que a pessoa faz se ela não tem condição de participar dessa fisioterapia, digamos assim, depois dessa cirurgia? Então, quando você passa por uma cirurgia, seja ela, né, ortopédica, coluna, joelho, ombro, pé, qual parte do corpo for, você faz uma cirurgia e aí você tem um período que o médico, em alguns casos, depende muito
se é coluna, se é ombro ou se é joelho, ele vai falar, você tem que ficar tantos dias de repouso, né? Aí depois você vai pra fisioterapia. Geralmente é assim, quando você tá no hospital e assim, se você tem que ficar na UTI por um tempo, na UTI tem o fisioterapeuta que trabalha com a parte respiratória, com a parte de prevenção de trombose, né? Vai trabalhar com essa outra parte, porque inicialmente é o que você pode, né? O que você consegue naquele momento. E depois, quando você sai da UTI, mas às vezes tem que ficar no hospital mesmo tem a fisioterapia ambulatorial, que aí é uma fisioterapia que você vai trabalhar mais a mobilização do seu corpo. Se você não pudesse mexer muito, eles vão fazer a mudança de postura para não ter aquelas as feridas, as escaras, né? E aí depois que você tem alta, o médico geralmente ele encaminha para uma fisioterapia, né, fora. Só que, ou, por exemplo, uma cirurgia de joelho ou uma cirurgia de ombro, geralmente você não passa muito tempo no hospital. Você faz cirurgia, fica um dia e depois você já vai pra casa, né? Sim. Já é liberado. A de coluna também, as de coluna também são assim. Então, hoje em dia é mais tranquilo, assim. Chegam pacientes, a gente só espera um tempo. Geralmente, o médico, dependendo, espera de 15 até 30, 45 dias e depois ele libera pra fisioterapia. E eu até assim, num testemunho meu mesmo, dizer para vocês que depois que a gente eu passei por uma cirurgia de coluna cervical, e depois que a gente passa por essa cirurgia, a gente é tomado por um medo muito grande de fazer qualquer movimento. A gente pensa assim, pronto, estragou tudo, a cirurgia foi-se embora. Então, qualquer movimento que a gente faça, isso nos causa assim, muito medo, né, de aquilo atrapalhar alguma coisa ou de ser um movimento prejudicial. Então, a importância da fisioterapia, eu achei assim fundamental, porque me ajudou não só ali na reabilitação, mas me ajudou também, foi uma ajuda psíquica também, né, porque ele me dava um apoio, não, pode fazer isso com tranquilidade. Então eu tinha um apoio do fisioterapeuta, da fisioterapeuta, né? Então isso foi muito importante para mim também, essa segurança que eu tinha com o fisioterapeuta. Bom, você trabalha com um método diferente de fisioterapia, né, Thalita? Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho desse método, porque é um método, não é um método convencional, é um método diferente. E até quando eu procurei por vocês, eu faço o tratamento lá na clínica que a Thalita trabalha, eu achei um método muito interessante e eu queria que a Thalita falasse um pouquinho agora, até para você que também nunca ouviu falar desse método, é o método CDC, de reabilitação consciente. E eu queria que a Thalita explicasse um pouquinho para você também sobre esse novo método. Então, a nossa clínica, nós contamos lá com 4 fisioterapeutas, né? Sou eu e mais 3. E o método CDC, ele é um método corpo desperto consciente, né? O que é o método corpo desperto consciente? É um método que a gente ensina vocês a ter consciência do seu corpo, a você sentir o seu corpo. Hoje em dia a gente está vivendo num mundo que a gente está vivendo no automático, né? A gente não percebe nem na nossa respiração como é que ela tá. É verdade. A gente não percebe como tem gente que não sente nem o pé, não sente a mão. Como é que tá a sua mão? Como é que tá o seu pé? Meu pé tá aqui. Mas você consegue sentir como é a sua pisada? Você consegue sentir os seus dedinhos? Você consegue sentir se você apoia todo o pé no chão? Então, o que a gente faz lá na clínica? A gente ensina vocês a terem consciência do corpo de vocês. Porque o que é a fisioterapia? A fisioterapia não é uma fisioterapia que você tem que ficar pro resto da vida, ou uma fisioterapia convencional que você vai colocar aparelhos. Por que não aprender como você é? Por que não aprender como é o seu corpo, né? Então a gente vai ensinar vocês. O que a gente ensina? A gente ensina técnicas, a gente dá ferramentas para vocês que ajudam o quê? A sair da dor. Ferramentas que ajudam você o quê? A se fortalecer e a ficar bem. E a gente ensina a vocês o quê? O que vocês têm. Mas eu preciso saber de anatomia? Eu preciso saber como funciona do corpo humano? Não. Você precisa saber como funciona você. Você tem que saber olhar para si, né? E entender. E quando você entende, se eu tenho uma lesão na coluna, vou dar um exemplo. Se eu tenho uma lesão na coluna, eu tenho uma coluna, uma protusão, né? Uma protusão discal, que é uma vértebra, eu tenho outra vértebra, eu tenho um disco aqui entre uma vértebra e outra.
E essa protusão é quando esse disco ele vai para trás, ou para frente, ou para o lado. E aí o que acontece? Eu tenho essa lesão. Se eu abaixar, o que acontece com o meu disco? Ele vai para trás. E aí ele pode me gerar dor. E aí o que acontece? E o que eu posso fazer? Eu posso abaixar então? Não posso abaixar. Ah, mas eu nunca mais vou poder abaixar? Não. Eu preciso estabilizar essa região, eu preciso fortalecer músculos que seguram essa articulação, e aí depois eu sei que eu tenho essa lesão, então eu tenho que estar ciente dessa lesão, mas eu posso ter uma vida normal, eu não preciso ficar a vida inteira sentindo dor, né? Então o método ele trabalha com isso, a gente vai dando ferramentas para vocês saírem da dor e para vocês se autoconhecerem. Eu acho interessantíssimo esse método, o que ele propõe, porque na verdade, né, Thalita, ele propõe uma participação do paciente no processo, nesse tratamento, né? Então eu não fico ali usando a fisioterapia só como uma muleta, eu ajudo nesse processo, eu tenho uma participação nesse processo, porque a partir do momento que eu conheço o meu corpo, as minhas sensações, quando a Thalita falou de a pisada, às vezes a gente anda tão no automático que a gente começa a pisar de uma forma errada, andar de uma forma errada, até a gente se dar conta que aquilo vai gerar ou está gerando alguma dor, né, algum desconforto. Então a gente tem a noção dessa sensação e a gente começa a mudar aquilo. Então a gente participa de alguma forma desse tratamento. Achei muito interessante. E quando eu procurei a clínica lá da Thalita, a gente chega realmente muito amedrontado, porque as pessoas falam pra gente assim, você nunca mais vai poder fazer esse tipo de movimento, você nunca mais vai poder estender uma roupa no varal, você nunca mais vai poder fazer isso ou aquilo. Então, na verdade, a gente pode fazer sim, mas a gente precisa ser tratado naquela lesão, né, Thalita, para que a gente consiga, claro, a gente vai sempre ter uma limitação ou outra, mas a gente vai conseguindo fazer sim aqueles movimentos que antes a gente não conseguia fazer. Isso. Vamos para mais uma perguntinha aqui, Thalita. Nesse método da reabilitação consciente, eu sei que existem outros fatores que influenciam, né? Como, por exemplo, a alimentação, uma boa alimentação, a respiração, uma respiração correta. Fala um pouquinho pra gente desses coadjuvantes aí nesse tratamento. Tá. Eu até lembrei de uma coisinha pra falar pra vocês, porque assim, o método CDC, o método Corpo Desperto Consciente, talvez vocês já ouviram falar, talvez não, mas ele é um método criado pela Patrícia, né? Que é a dona da clínica onde eu trabalho. Ela criou um método e a gente vem aplicando esse método ao longo dos anos, né, com os pacientes. A gente tem resultados maravilhosos. Sim. E o que acontece? O método não é só fisioterapia, não é só exercício. Lógico, tem exercícios, mas ele conta também com essa questão de orientações para os pacientes, não só em exercícios. E assim, como é que está a sua alimentação? A gente não entra na parte na área do nutricionista, mas como está a sua alimentação? Você come bem ou você come muita porcaria? Porque os alimentos, eles ajudam a gente na parte de cicatrização de lesões, na questão de regeneração dos tecidos. Então isso é importante a gente saber. Se você se alimenta bem, se você come bastante verduras, principalmente o verde escuro, se você folhas, né, o verde escuro. Então assim, como é a sua alimentação? Então a gente orienta também um pouquinho nessa área da nutrição. Temos uma nutricionista que trabalha com a gente também, então a gente indica também ela. E na questão da respiração, a respiração ela é muito importante. Mas respirar, eu tô respirando, eu tô viva. Mas como é a sua respiração? Ela é curta, você tá no automático, na correria, ou você puxa o ar, você sente, você trabalha a musculatura, porque para respirar nós usamos muitos músculos. Então como que é? Como você está respirando? E o que é a respiração? É levar oxigênio para o seu corpo. Então você leva oxigênio para todos os seus músculos. E se você dá mais oxigênio para os seus músculos, eles trabalham melhor. Porque imagina você ficar sem ar. Se você ficar sem ar, você não fica agoniado? Se você prender a respiração, lógico, tem técnicas de apneia que você prende a respiração, mas são técnicas com objetivo. No dia a dia, se você ficar sem ar, você começa a ficar
agoniado. Então é a mesma coisa o músculo, você tem que levar oxigênio para o seu músculo, né? E aí você vai estimular mais ele. E a gente usa a respiração para quê? Para relaxar, para melhorar no exercício. Então é muito importante a respiração. Com certeza. A gente às vezes começa a fazer tudo no automático e não se dá conta, né, da importância da respiração, por exemplo. Isso. A reabilitação, como é que a reabilitação consciente, Thalita, pode ajudar uma pessoa que esteja passando por uma situação de estresse recorrente? A gente estava até conversando aqui um pouquinho sobre a questão dessa pandemia agora, né? Então isso tem gerado muito estresse na vida das pessoas, as pessoas têm estado muito estressadas e isso tem gerado, assim, mais dores crônicas, né, musculares, enfim. Como que a reabilitação consciente pode ajudar também, ter um papel nesse tratamento? Então, quando o paciente chega pra gente, né, geralmente eles vão procurar fisioterapia não por uma dor emocional, né, por uma questão emocional. Mas o que a gente sabe hoje em dia? Porque não é só o físico, né? Tem a parte emocional. E hoje, a pandemia, a gente tá vivendo, ou as pessoas não estão saindo de casa pra nada, né? Ou elas estão saindo, continuam trabalhando e tudo mais. Mas o que acontece? Você está mais em casa, você está vivendo mais com a sua família, então às vezes gera mais conflitos, porque antes você não encontrava tanto a família. Então isso gera uma questão emocional, uma tensão emocional. E aí também o que acontece? O trabalho. Quem trabalha em casa, fala assim, eu fico muito tempo sentada no trabalho. Mas em casa também você vai ficar muito tempo sentado, porque você está trabalhando em frente ao computador e a postura não é boa. Então, geralmente as pessoas vêm pra gente por uma questão de dor. Aumentaram muito os casos de dor lombar, dor cervical, agora nessa pandemia, né? Por conta do trabalho. Então, assim, ou até mesmo porque o pessoal às vezes ficou em casa, sentado no sofá de qualquer jeito. E aí, então, também gerou aquela dor, porque, meu sofá não é tão bom, porque minha cama não é tão boa. Aí que descobriu, né? Aí que descobriu tudo nessa pandemia. Então, assim, primeiro o paciente chega pra gente com essa questão mais da dor física, né? E o que a gente orienta na questão do emocional é como é que você lida com essa questão de como você está. Você está feliz? Você está triste? Você está desanimado? E aí o seu corpo, você somatiza e você leva isso para o seu corpo físico. É lógico, se você tá com uma questão emocional muito forte, a gente encaminha para um psicólogo, né? É o que eu falei, nós temos uma equipe que às vezes não tá ali com a gente, mas que a gente consegue a gente tem um psicólogo pra gente encaminhar, a gente tem uma nutricionista que a gente pode encaminhar. E a gente também tem um terapeuta, que ele é psicólogo, né? Ele é psicólogo, mas ele é terapeuta, que ele faz uma técnica chamada TRE, que é uma técnica de relaxamento de tensões. E o TRE, o que é o TRE? Ele foi criado, essa técnica, para os soldados pós-guerra, né? Porque os soldados estavam na guerra, aquela bomba e muitos conflitos, né? E aí depois eles tinham estresse pós-traumático, eles tremiam, eles tinham ataques, né, durante a noite. Então assim, o TRL vem para trabalhar com isso. É uma técnica que ele trabalha um músculo que a gente tem aqui, que sai da lombar e vem para a perna, que é o psoas, que é um músculo muito grande, ele é até chamado de músculo das almas. Ele é muito estudado, que ele liga essa região de coluna, de tronco para o quadril, para as pernas, né? Então, o TRL trabalha com isso e ele libera essas tensões através de exercícios, de movimentos, né, de tremores. E é muito legal também, é uma técnica que a gente tem lá na clínica. E é muito interessante, que lida mais com essa parte emocional. Sim, e é importante a gente saber que, na verdade, porque às vezes a pessoa pensa, tô com um problema de estresse, tô com um problema nas minhas emoções, mas então eu não vou procurar um fisioterapeuta, eu tinha que procurar um psicólogo. Mas é exatamente o que a Thalita está falando. Às vezes a pessoa chega lá se queixando de uma determinada dor, né, no físico, e aí vai se conversando e vai se percebendo que às vezes a pessoa está com problemas emocionais e lá mesmo ela é encaminhada porque é uma equipe, né, como a Thalita disse, então ela é encaminhada para o psicólogo, se for o caso de um nutricionista, para um nutricionista. Então é um trabalho em equipe, isso é muito importante. Thalita,
o que você pode deixar assim de orientação, de ajuda para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, para que a pessoa consiga manter um corpo sempre saudável? Então, o que a gente fala? Vou dar um exemplo assim. Você que está em casa, né? Tá muito tempo em casa, fica muito tempo no sofá, vendo TV, vendo filme, ou que você está trabalhando e fica muito tempo sentado. Numa postura, numa cadeira, por mais confortável que seja a cadeira, de 1 em 1 hora, de 40 minutos, depende muito da pessoa, esse tempo de 40 minutos a 1 hora, levanta um pouquinho, movimenta seu corpo, anda pela casa, movimente os braços, movimente as pernas, mexa os punhos, mexa os pezinhos, porque todos esses movimentos que você faz, você dá um estímulo para o seu corpo, né? E porque senão ele vai ficar ali parado. Você senta na cadeira e fica 8 horas sentado, 12 horas sentado. Então levante, vai buscar uma água, vai se movimentar um pouquinho. Isso é importante, não deixa o seu corpo parado. E a hora que terminar de trabalhar, o que você pode fazer? Alongamento. Hoje em dia a gente tem acesso a muita informação. Mas eu vou fazer um alongamento às vezes errado. Faz um alongamento deitado, que é mais tranquilo, está mais estável. Mas procure orientações de exercício, de alongamento, isso é muito importante. Que bom. E a gente sabe que para a gente experimentar uma saúde plena, né? Nós somos um ser tripartido, como a gente falou no início, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E a gente vai experimentar uma saúde plena quando a gente contar com uma saúde no corpo, na alma e no espírito. Porque eu não posso dizer que eu estou plenamente saudável se o meu físico está ok, mas as minhas emoções estão péssimas, né? A minha alma tá doente, o meu espírito está abatido, o meu espírito está desnutrido, como eu falei. Então a gente precisa desse conjunto, né? Desse conjunto todo em saúde, experimentando e gozando de saúde, para que eu possa dizer que eu estou experimentando uma saúde plena. Então eu tenho que agradecer a presença aqui da Thalita. Eu sei que eu sou muito beneficiada com as orientações. Eu estou fazendo esse tratamento, estou passando por esse tratamento na clínica na qual a Thalita trabalha, da reabilitação consciente, e tem sido muito bom para mim, tem sido uma experiência muito boa. Eu tenho aprendido muito, tenho aprendido a lidar melhor com o meu corpo, em casos de dores. A Thalita sempre me socorre, né, Thalita? Eu passo um zap para ela: Thalita, tô sentindo isso, o que eu faço? E ela me orienta, às vezes é um final de semana e ela me passa todas as orientações, sempre tem me ajudado assim, muito mesmo. Então agradeço demais, viu, Thalita? Eu que agradeço a oportunidade. Seu carinho, que bom. E agradeço a sua participação, sei que foi muito útil, ajudou muitas pessoas. E se você quiser saber um pouquinho mais desse tratamento, a Thalita vai deixar aqui o contato da clínica. Você vai deixar aqui embaixo o contato da clínica, o telefone da clínica. Pronto, então agora fala aí pra gente, Thalita. Eu vou deixar aqui o contato pra vocês, o telefone da clínica, e a gente também tem um canal no YouTube, onde nós fazemos lives 2 vezes por semana, então siga a gente também lá no canal Reabilitação Consciente. Que bom. Então, se você puder, entre lá, se informe, pesquise mais também sobre o assunto, porque aqui o tempo é curtinho, a gente abordou de uma forma mais rapidinha, mas você pode ter maiores informações buscando lá nesse canal do YouTube. E para encerrar, eu quero deixar um texto aqui que está no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17. É bem curtinho e diz assim: por que morrerias fora do seu tempo? Então, às vezes a gente começa a fazer as coisas tão no automático, de uma forma tão corrida, tão estressante. O mundo está requerendo muito ativismo de nós todos, e a gente começa a se esquecer da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa saúde mental, da nossa alma. A gente começa a se esquecer de alimentar o nosso espírito, e isso é fundamental. A gente precisa desse conjunto, dessa plenitude nessas 3 áreas. Então, esse texto fala exatamente disso. Por que a gente vai antecipar a nossa morte? Por que eu vou deixar de cuidar do meu corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus? Então eu preciso cuidar do meu corpo para que eu possa produzir cada vez mais frutos para o reino de Deus. E eu quero encerrar então com uma história de um homem chamado Robert Murray M'Cheyne. Ele é um escocês
E eu estava lendo sobre isso, ele falando o seguinte, a história dele é assim, que ele morreu muito cedo, morreu aos 29 anos de idade, antes de completar 30 anos. Então, esse homem, no seu leito de morte, ele disse muito arrependido: Deus me deu um cavalo e uma mensagem, e eu matei o cavalo. Já não posso levar a mensagem. Então, se você quer continuar levando a mensagem, produzindo frutos para o reino de Deus, cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide do seu espírito. O Senhor conta comigo e o Senhor conta contigo. Ele tem uma grande missão para nós. Amém? Essa foi a mensagem de hoje. Nós fizemos uma entrevista aqui com a Thalita e sei que você aproveitou muito. E se você acha que tem outras pessoas que possam se aproveitar, que possam se beneficiar com esse vídeo, com essa entrevista, compartilhe, dê o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal para que você possa receber todas as nossas notificações e para que a gente esteja aqui juntinho de novo na próxima semana, vivendo a palavra de Deus. Um grande beijo, obrigada pela sua companhia, fique com Deus e até lá, se Deus quiser.